Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Começando aí mais uma madrugada de humilhação, começando mais uma madrugada de adoração, mais uma madrugada de intercessão aqui na cidade de Gama, ou Nova Gama, né, Brasília e divisa com Goiás, contemplando a presença, agradecendo ao Senhor. Mais uma madrugada de gratidão ao Senhor, mais uma madrugada olhando para Jesus. Você não pode perder o seu foco de fé no Senhor. Você não pode perder o seu foco do discernimento que o Espírito Santo está trazendo a cada dia, porque a lamparina ela está cheia de azeite e o fogo está aceso, fogo que discerne o cumprimento profético das profecias. E esse fogo do Espírito, ele é assertivo. Mais uma madrugada, voltando o nosso coração para o Senhor, mais uma madrugada encharcando o nosso coração com a meditação da palavra de Deus, porque teu coração, ele precisa estar mergulhado, encharcado de fé. Ele precisa dessas águas da palavra. Ele precisa arder em fé como um fogo. Então, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. O nosso corpo, ele é limitado. O meu corpo e o seu, ele é frágil, limitado. Mas, dentro de cada um de nós tem riquezas espirituais. Riquezas espirituais. Em vasos de barro. Riquezas espirituais em vasos de barro. Eles continuam liberando, mesmo se o nosso corpo ele é limitado em alguns aspectos. Começamos aí mais uma madrugada em adoração, mais uma madrugada em contemplação. Você está aqui primeiro para mergulhar no coração do Pai. Você veio aqui nessa madrugada para se encontrar com o coração do Pai. Você estacou o teu lugar de relacionamento e o teu lugar de encontro. E nós estamos aqui mais essa madrugada. Nada hoje é impossível para o Senhor. Você está nesse ambiente. Vou repetir. Nada é impossível para o Senhor. Mas o Deus do impossível é também o Deus soberano. Ele está acima de tudo. Mas hoje, pela fé na palavra de Deus, não há nada impossível para o Senhor. Nós entramos em gratidão por quem o Senhor é. Aqui na cidade de Gama ou Nova Gama, aqui entre Brasília e divisa com Goiás. Que todo esse ambiente venha a ser cercado pela glória de Deus nesses dias. Por quê? Porque há corações, vocês, os irmãos aqui da base local de Nova Gama, é um coração de adorador, é um coração voltado para o Senhor, é um coração que se humilha diante do Senhor, é um coração que esvazia do governo do eu. Humilhação é você se esvaziar do governo do eu. Por isso nós começamos mais essa madrugada. Essa madrugada, por volta de 3 horas da manhã, nós começamos assim a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu espírito, e aí ele me deu um texto. Que está lá no texto de Jeremias 28, do versículo 1 a 14. Eu quero que você leia hoje Jeremias 28, do versículo 1 até o versículo 14. O que diz esse texto
para todos os intercessores e intercessoras aqui. Esse texto fala de um profeta que Jeremias estava enfrentando, profeta Ananias. E ele estava profetizando que o reinado da Babilônia ia cair, que eles retornariam com todas aquelas iguarias do templo, que eles iam recuperar tudo que havia sido perdido. Esse profeta Ananias, ele estava profetizando a Rabassubikai sobre isso. Mas essa notícia que Ananias estava profetizando não vinha da parte de Deus. Essa notícia vinha do interesse almático do profeta Ananias. Ele estava profetizando algo vinculado à sua própria alma. Ele não estava sendo boca de Deus. Ele não estava informando o que Deus estava mandando ou que o Senhor tinha autorizado. Ele não estava liberando uma profecia verdadeira. Era falsa, porque ela não estava vinculada a uma ação de Deus. Arai Gashubiki. E ela nem estava no tempo de Deus. Então, o profeta Jeremias, que ouvia as batidas do coração do Pai e que profetizava realmente com lábios proféticos, porque era um alinhamento com o coração do Pai. Arabassu, um alinhamento com o coração do Senhor. Profetizava de maneira assertiva, e aquilo que era profetizado se cumpria, aconteceria. Era uma autorização de Deus. Lábios proféticos, eles autorizam acontecimentos da parte de Deus. Lábios proféticos, eles comunicam uma ação de Deus. Eles informam uma ação de Deus. Eles informam aquilo que já está em andamento da parte do Senhor. E que ali o Senhor permite eles verem, ouvirem, e o Senhor depois autoriza eles a profetizarem. Jeremias estava enfrentando esse profeta chamado Ananias, que estava profetizando aquilo que não vinha da parte do Senhor. Então, o Senhor está falando que nós precisamos, como intercessores e intercessoras, nós precisamos ser assertivos. Nós precisamos ser assertivos no Espírito. Aqui no Pantanal, onde eu moro, lá no Pantanal, diz que a gente não pode queimar largada. Você não pode antecipar coisas que o Senhor não está fazendo. E nem ficar lançando palavras ao vento. Nós temos que ser assertivos. Porque quando você é assertivo no Espírito, isso é sinal de que você realmente viu e ouviu da parte do Senhor e que o Senhor realmente autorizou uma comunicação profética e agora todo aquele acontecimento está se cumprindo. Por isso que os intercessores e as intercessoras, eles precisam estar na torre de vigia. Eles precisam estar no coração do Pai, na intimidade, no Espírito e na palavra. Eles não podem profetizar o que eles gostariam que acontecesse. Ou profetizar um equívoco da alma. Nós precisamos estar na torre de vigia e comunicar realmente algo do Senhor, comunicar uma movimentação profética que o Senhor está dizendo. Eu quero que você profetize. Então tinha o profeta Jeremias e o profeta Ananias. O profeta Jeremias estava falando da parte do Senhor. O profeta Ananias estava falando a partir dele mesmo. Então, nesses dias aqui em Brasília, em humilhação diante do Senhor, nós vamos ser assertivos. Discernir, porque territorialmente colocamos os pés aqui. Arabassu. Tem muitas coisas que o Senhor vai fazer no secreto aqui em Brasília. Tem algumas coisas que talvez, se o Senhor quer, vai ser profetizado.
Barabassubique badagassu, bicarabacibicai. Porque nós precisamos, badagassu, andar nesse profético assertivo, no profético que vem do Espírito, num profético que vem da palavra de Deus, num profético que liberamos dos nossos lábios não o que pensamos, não o que sentimos e não o que gostaríamos que acontecesse. Porque essas palavras não movem a ação de Deus. Isso descredibiliza. Então, aqui tem uma equipe de intercessão, uma equipe de intercessores que estão na torre de vigia todos os dias, mas você, intercessor, é também um comunicador profético, por onde você passa de maneira assertiva no Espírito. Eu fico muito atento, o pessoal da dança profética, fico atento. Fico atento, pessoas da dança profética que estão na intimidade, fico atento aos tangedores íntimos, fico atento. Fico atento aos proclamadores proféticos de ofício, são profetas de ofício, fico atento. E fico atento a intercessores proféticos. São homens e mulheres que têm uma seriedade no espírito. Bicai, gachu, bicai. Tem uma seriedade no espírito. Eles não são emocionais. Eles ficam ali na intimidade e não ficam jogando palavras ao vento. Então estamos aqui em uma cidade que é a capital do nosso país. E vamos orar nesses dias aqui. E vamos nos humilhar na presença aqui. Essa grande equipe aqui do Rio do Leão, onde nós estaremos. Famintos por Deus começa hoje e amanhã. Então vai ser assertivo. Intercessores e intercessoras, eles são snipers no espírito. Eles ficam ali, posicionados na intimidade. Eles são cristocêntricos. Intercessores e intercessoras, eles estão cristocêntricos. Cristo é o fundamento deles. O Espírito é o guia deles. E a plataforma de fé deles é a palavra de Deus. E eles dão um tempo à intimidade. Então, quem nós somos? Jeremias ou Ananias? Nesse tempo. Está lá em Jeremias 28, 1 a 14. Lê lá. Um profeta estava profetizando aquilo que Deus não havia falado. O outro estava assertivo. O problema é quem as pessoas estavam ouvindo. Quem elas estavam ouvindo? Aí Deus precisava remover o profeta Ananias, a profecia. Nós precisamos ser assertivos. Nós precisamos ter liberações assertivas. Então aqui em Brasília, nesses dias, os intercessores vão ser assertivos. Vai ser uma comunicação assertiva. O que nós vamos orar? O que nós vamos interceder em Brasília nesses dias? O que nós vamos ligar na terra e ligar no céu? O que nós vamos desligar na terra e desligar no céu? Então nós estamos chamando a existência na intercessão. Estamos chamando a existência na intercessão. Você está na torre de vigia da intimidade, do Espírito, da palavra de Deus. Só libera algo público que vem do Senhor. Senão, é lá no secreto. Lá no secreto. Fica gerando. Mas se o Senhor quer que comunique algo que Ele determinou comunicar, com uma autorização do que vai acontecer ou de algo que está em andamento, você vai ser assertivo. Você vai ser Jeremias ou você vai ser Ananias? Então nós estamos chamando a existência na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós estamos chamando a existência desse fundamento da intercessão. Começando essa madrugada na humilhação.
Ontem nós chegamos aqui em Brasília, mas com o corpo bem ruim, essa virose, né? Com vômito, com o corpo assim bem debilitado mesmo. Conseguimos ainda estar junto com os irmãos, mas o corpo bem debilitado. E passamos a madrugada em oração para estar de pé aqui hoje, para o Senhor nos colocar de pé aqui hoje pela sua graça e misericórdia, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente diz que está fraco, aí o Senhor vem e nos faz forte. Rabasubikebadagasibikai. Aleluia! Então nós chamamos a existência de toda falsa profecia. Desmantela, Senhor, hoje a falsa profecia. Essa falsa profecia está dando destino para pessoas, está distraindo pessoas, está tirando pessoas do foco, está movimentando pessoas. Baigadagasubikai, shekarabasubikai. Então hoje, que as falsas profecias caiam, desmantele e fique só aquilo que é do Senhor, só aquilo que veio do Senhor, para nós não ficarmos ouvindo Arabassu, o falso, sendo movimentado por aquilo que é falso, por aquilo que é mais almático. Rabasubikebadagarabasubikai, bikadagassu. E hoje vamos nos mover aqui em Brasília. Baigaçu. Daqui a pouco já vamos sair em alguns lugares. Na presença de Deus. Ficar atento. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Jamais estende. Se humilhar. Baigarabasubikei. Na autoridade do nome de Jesus. Ore por nós. Peço que todas as torres vivas estejam posicionados aqui para Brasília e para Nova Gama, enviando intercessão nesse acerto, enviando intercessão específica aqui para Brasília e aqui para Nova Gama. Baigarabasubikebadagassu. Aleluia. Então chamamos a existência agora. Nós estamos chamando a existência na autoridade do nome de Jesus, nessa grande equipe de torres de vigilância, que são torres vivas, que são snipers, que estão na humilhação diante de Deus. Então, envia essas intercessões específicas aqui. Percepção que vocês tiverem, envia lá no nosso telefone. E nós vamos nos movendo juntos agora na humilhação, no Famintos por Deus, que começa hoje e amanhã aqui em Nova Gama, aqui do ladinho de Brasília. Amém? Pai, nós estamos orando agora a palavra de cura. Sempre vai ser dia de milagre. Sempre vai ser um dia de uma possibilidade do Senhor agir. Então nós estamos agora declarando a palavra de cura. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do Vadinho, Pai, do profeta Vadinho, sobre a vida do pastor Aristeu, sobre a vida do Daniel. Pai, nós estamos declarando e repreendendo todo espírito de enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade na autoridade do nome do Senhor Jesus. E estamos agora declarando essa palavra de vida, essa palavra de cura, essa palavra de saúde agora. Araigasubikebadagassu, sobre os órgãos, sobre a fala, sobre a corrente sanguínea, sobre as células, sobre a parte neurológica, sobre pressão, Senhor. Rabasubikebadagassu. Nós queremos cuidar da saúde, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, corpo, alma e espírito, se acha irrepreensível diante dele. Por isso nós estamos orando agora, na autoridade do nome de Jesus. Estamos abençoando pessoas agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Estamos declarando agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Toma posse dessa palavra agora. Essa palavra está sobre você. Essa palavra de cura está sobre você agora. Rabassu. Essa palavra de saúde está sobre você agora. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Eu recebo e você também está recebendo. Nós estamos recebendo hoje.
Que hoje você tenha saúde no corpo. Essa palavra de saúde está sobre você. Essa palavra de cura está sobre você. Nós declaramos essa palavra de saúde e de cura agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós declaramos essa palavra de saúde e de cura, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Estamos sendo envolvidos por essa palavra de cura, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Estamos sendo envolvidos. Eu estou, você está, profeta Vadim está, pastor Eristeu está, Danielzinho está, e você que está orando conosco. Rabassubiquebadagassai. Declaramos e decretamos, debaixo dessa unção, toma posse, agradeça, eu recebo e você recebe, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós estamos recebendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Declaramos saúde, decretamos agora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, essa palavra está sobre nós. Vai declarando, vai decretando. Pai, garabassubiquebadagassubikai. Pai, vem, cura agora sobre meus irmãos. Saúde sobre meus irmãos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vai, garabassu, vai curando, Senhor. Em nome de todas as pessoas que estão sendo colocadas aqui, nessa grande corrente de oração da madrugada, da presença. Arabassubiquebadagassai. Nós estamos declarando e decretando, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós estamos orando agora, Mateus 6,11. Hoje também é um dia de provisão. É o dia do Deus provisional na tua história, no teu dia. Você tem que acreditar em você, mas você tem que continuar dependendo do Senhor. Acredite em você, mas dependa do Senhor. Acredite em você, mas dependa do Senhor. Acredite em você, mas dependa do Senhor. Aleluia. Acredite em você, dependa do Senhor. Então você vai sair para o dia a dia hoje focado. Nós vamos abrir nossas mãos e nós vamos declarar: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa palavra está sobre nós. Essa palavra se cumpre sobre nós. Essa palavra, Arabassubikai, está repreendendo mentalidade de miséria, falência, escassez e uma finança sem administração. Nossa casa não é lugar de miséria, não é lugar de falência, não é lugar de escassez, nem de uma finança sem administração. Nossa casa é lugar de abundância, sua casa é lugar de abundância, de uma mentalidade abundante. Abra os seus olhos e amplie a sua visão. O que é riqueza? É você administrar bens que geram renda para você. O que é prosperidade? É você não ter falta de nada para você. O que é abundância? Abundância é você ter uma mentalidade de ser um canal da provisão na vida de pessoas e na missão de Jesus. Mentalidade de abundância é o copo derramar para fora. Então, essa mentalidade de abundância venha sobre você, venha sobre mim, venha sobre a igreja do Brasil e sobre a igreja das nações da terra. Aleluia? Então nós estamos chamando a existência. 2 Coríntios 9,10 diz que é Deus que dá semente àquele que semeia, pão àquele que tem fome. Ele multiplica a sementeira e aumenta as obras de justiça na terra. Arabassubiquei. Então, o pão vai vir na sua mão. Uma parte do pão você vai usufruir. Outra parte do pão você vai poupar. E outra parte do pão você vai semear. Você vai ter celeiro, você vai ter pão e você vai ter semente. Esse é o princípio de administração e gestoria à luz da Bíblia. Você vai ter celeiro, você vai ter pão e você vai ter semente. Arabassubiquebadá. Usufrua
do melhor do pão. Poupe e semeie. Primeira semente. O pão vem na sua mão. Uma parte do pão, devolva o dízimo. Rabassubiquebadagassu. Outra parte do pão, primicie um dia do seu trabalho até o sacerdote por honra ao ministério da palavra de Deus. Outra parte do pão, nós vamos enviar recurso para as missões, para a gente evangelizar povos não alcançados por Jesus. E outra parte do pão, nós vamos praticar obras de justiça. Obras de justiça. Esmola, órfão, viúva, dentro do padrão da palavra de Deus, e necessitados. Nós vamos ter todas essas sementes para todos esses solos, porque nós somos mordomos fiéis do Senhor. Nós somos mordomos fiéis do Senhor. A igreja do Brasil é uma igreja mordoma fiel do Senhor. É uma mentalidade sobre a igreja do Brasil e sobre a igreja das nações da terra. Eu quero profetizar sobre você. Você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar seu nome. Em vez de dívidas, você vai ter reservas de recursos. Você vai ter pão com abundância. Presta atenção. Você vai ter pão com abundância e você vai ter todas as sementes para você semear. Eu profetizo sobre você, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você vai sair desse lugar. Vai ser um ano diferente. Vai ser um ano de conquistas. Vai ser um ano de colocar a casa em ordem. Vai ser um ano de administrar aquilo que Deus coloca na sua mão. Eu quero profetizar sobre você, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui mais uma madrugada aqui entre Brasília e Nova Gama. Intercedam por essas cidades. Enviem intercessões específicas sobre essa cidade. Pergunta para o Espírito Santo hoje que ele vai falar com você. E leia Jeremias 28, do versículo 1 até o versículo 14, para vocês entenderem sobre profeta Jeremias e profeta Ananias. Nós temos que ser assertivos no profético. Amém? Encerrando mais uma Torre Viva hoje aqui, um pouquinho mais cedo. Daqui a pouco saímos já aqui para missão aqui nessa cidade específica. Temos muita coisa para fazer aqui na intercessão e vamos para cima na autoridade do nome do Senhor Jesus. Não, o horário é o mesmo, o horário continua o mesmo, de 5 às 6 da manhã, Brasília 6 às 7. É que hoje temos essa missão aqui e vamos sair um pouco mais cedo, começamos já para deixar o fundamento, para deixar a palavra, vai ficar gravado, você pode assistir para você estar participando com a gente aqui, todos os dias nas Torres Vivas. Amém? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Amém? Nós adoramos ao Senhor. E vamos agora para essa missão, cobertos pelo sangue e na unção do Espírito Santo de Deus. Você que tem semeado nas Torres Vivas, você que acredita nesse trabalho apostólico e profético, Deus abençoe, Deus multiplique 100 vezes mais a sua semente. Se você semeia porque você acredita, Deus abençoe e Deus multiplique. Amém? 100 vezes mais. Isso dá velocidade no nosso trabalho aí de cidade em cidade. Esse trabalho apostólico, profético e de intercessão. Deus abençoe, Deus multiplica a sua semeadura nas Torres Vivas, em nome de Jesus. Para você receber as pautas, entra no nosso site www.torresvivas.com.br. Entra no site, cadastre-se lá no WhatsApp ou Telegram e receba as pautas de intercessão todos os dias. Amém? Marcelinda está lá em casa, a esposa, a família, o Danielzinho, e dizer para Marcelinda o que é amar para mim, né? Amar para mim é amar. Amar. Silene.
Eita, Deus poderoso, hein? Família é o maior patrimônio. Eu quero agradecer muito aí pela vida da esposa, da Marcelene, que segura firme lá, que dá esse suporte também para a gente cumprir essas viagens missionárias, apostólicas e proféticas. Deus abençoe as nossas esposas, Deus abençoe as mulheres. Agradecemos a Deus pela vida delas, na autoridade do nome de Jesus. Agradecemos a Deus por elas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abração, gente. Deus abençoe. Envia hoje essa ministração para o maior número de pessoas, tá bom? Vai ficar gravado aqui. Muita gente vai poder assistir o fundamento da intercessão de hoje. Um abraço. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.